Olá, mais uma vez nos encontramos essa semana para seguir com as aulas sobre Ministério Público. Meu nome é Carlos Vinícius Alves Ribeiro, sou promotor de justiça em Goiás, mestre e doutorando em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo e professor na Universidade Federal de Goiás de Direito Público. Em nossa primeira aula, nós tratamos sobre o histórico remoto e sobre o histórico do Brasil da instituição Ministério Público. Mostramos também quando se deu a apartação entre as atividades criminais e as atividades cíveis do Ministério Público. E nesta aula de hoje vamos traçar ou fazer o levantamento do surgimento das atuações extrajudiciais do Ministério Público, bem como demonstrar o que são essas atuações. Portanto, o tema da nossa aula de hoje é atuação extrajudicial do Ministério Público e a sua gênese. Nós temos aqui hoje três alunos que nos acompanham, o Eliseu, a Renata e o Josenildo. Muito obrigado por nos acompanharem. E qualquer dúvida pode ser enviada para saberdireito@stf.jus.br, identificando o título da aula e o nome do professor. Portanto, na aula passada, nós tivemos um panorama histórico do surgimento dessa instituição, tanto no mundo fazendo uma aproximação ou tentando fazer uma aproximação do que era o Ministério Público na história mais remota, quanto no Brasil, quando aqui desembarca por essas terras a coroa portuguesa, já trazendo nas ordenações manuelinas e logo depois nas ordenações filipinas, algo que nós tentamos aproximar do que hoje entendemos por Ministério Público. Naquela construção de Ministério Público, nós percorremos toda a história constitucional brasileira. Nós pudemos verificar onde o Ministério Público estava alocado em cada uma das constituições, até chegarmos juntos na Constituição de 1988, que foi quando o Ministério Público teve o seu apogeu, a sua apoteose. Portanto, o trabalho é longo e já devemos entrar na nossa aula de hoje. E para iniciar, partindo de onde concluímos na última aula, segue a indagação de, se o Ministério Público na Constituição de 1988 tornou-se uma nova instituição, é uma nova instituição, com novas atividades, com novas atribuições, o que é, afinal, essa instituição? O que é o Ministério Público? Que instituição é essa? Se bem lembrarem os senhores, na nossa aula passada, eu afirmei que, pela primeira vez na história do Ministério Público, principalmente na história brasileira do Ministério Público, nós conseguimos retirar o Ministério Público, essa instituição, de dentro dos demais poderes do Estado. Portanto, o Ministério Público sai do Executivo, de onde ele rotineiramente, historicamente, esteve agregado. O Ministério Público sai do Judiciário, de onde ele também já esteve agregado. E mais que isso, o Ministério Público recebe uma roupagem constitucional, coisa que, em hora ou outra em sua história constitucional brasileira, ele não tinha. O Ministério Público, em algumas constituições, não teve o desenho constitucional, ficou fora da Constituição, precisamente a Constituição de 1937. E chegamos juntos na Constituição de 1988, em que o Ministério Público é alocado em um capítulo à parte dos poderes do Estado, em um capítulo chamado das funções essenciais à Justiça. E lá está o Ministério Público, fora do Judiciário, fora do Executivo e fora do Legislativo, como tinha querido o Ministério Público pré-constitucional. Se os senhores se lembram, eu disse na aula passada que o Ministério Público lutou em um movimento endógeno à própria instituição, em um movimento que era da própria instituição, em um movimento de luta dos próprios membros, que eu aqui chamei de voluntarismo político. Ele lutou num período pré-constitucional por um Ministério Público desvinculado. E esse desvínculo do Ministério Público com os demais poderes tinha uma razão de existir. E qual era a razão? Era o fato de a instituição não mais querer responder pelas demandas do Estado, Executivo, Fisco, mas ele responder pela satisfação do interesse público, do interesse de toda a gente, do interesse coletivo ou dos interesses coletivos, e assim é mais correto se dizer, porque
Existem vários interesses coletivos, todos eles tuteláveis e passíveis de tutela perante a Constituição, sendo todos esses interesses atribuições do Ministério Público tutelar. Mas onde eu queria chegar agora, no início dessa aula com os senhores, é numa indagação fundamental para seguirmos em diante. Afinal, afirmando para os senhores que o Ministério Público não tem nenhuma ligação com o Judiciário, com o Executivo, nem com o Legislativo, que instituição é essa? Ela está vinculada a quê? Porque, ao que parece, claramente a Constituição, logo no início, ela deu a entender que havia ou há 3 poderes no Estado brasileiro. Ou, pelo menos, divide o poder do Estado brasileiro em 3 poderes: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Essa e seguindo a tripartição clássica dos poderes do Estado. Acontece que a própria Constituição, não obstante no seu início dizer que os poderes do Estado são 3, ela atribui poderes próprios de Estado para outras instituições que desvinculadas do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. O que eu estou dizendo aos senhores é que, não obstante ela expressamente ter dito são poderes do Estado, Judiciário, Legislativo e Executivo, ela atribui poderes de Estado a outras instituições. No nosso caso específico, a instituição que pesquisamos é o Ministério Público. E aí vem a pergunta: bom, e o que é o Ministério Público? Se eu estou afirmando, e eu afirmo para os senhores, que o Ministério Público exerce parcela de poder estatal, que parcela de poder estatal é essa que o Ministério Público exerce e que torna ele, não obstante não estar inserido na clássica divisão dos poderes, o que torna ele manejador de poder estatal? O que diferencia e o que atribui ao Ministério Público um caráter de manejo de poder é primordialmente aquela primeira atribuição caracterizadora da instituição. O que garante ao Ministério Público o exercício de poder de Estado é o manejo da persecução penal. Percebam, senhores, que o Ministério Público ele surge com o Estado moderno. E por que ele surge com o Estado moderno? Porque no Estado moderno é que o Estado passa a ter a consciência ou a ciência da necessidade que a força do Estado deve ser juridicamente limitada. Ou seja, quando o Estado vai agir com força, quando o Estado vai agir com violência para com os cidadãos, essa violência ou essa força deve ser limitada juridicamente. Quem recebeu a atribuição, e isso em toda a história constitucional, tanto brasileira quanto mais remota, de manejar a força do Estado, de exercer a força ou a violência do Estado, foi o Ministério Público. O Ministério Público, como vimos em aula anterior, é o titular da ação penal. A ação penal é o que deflagra a persecução, a perseguição do Estado contra um sujeito que comete um delito. Bom, se bem percebermos da Constituição e das normas infraconstitucionais, uma persecução penal, uma perseguição penal, ela apenas tem início com uma atuação do Ministério Público e, em raríssimas hipóteses, com uma atuação privada. Ou seja, o juiz ou o Poder Judiciário, ele não tem a possibilidade, ele não tem a atribuição de iniciar uma ação criminal por si só. Por quê? Porque a persecução penal, o processo penal, ele é dividido em algumas fases. E a fase de deflagração, a fase de convencimento do cometimento de um ilícito para se dar início a uma persecução penal, ela vem do Ministério Público. Ele tem a atribuição de manejar o poder, de iniciar uma ação penal contra determinado sujeito. Resumindo, se há uma parcela inquestionável do poder do Estado destinado ao Ministério Público, é o poder de persecução penal ou de mover ou de ajuizar ações criminais, porque só assim o Estado poderá manejar a força ou a violência contra os seus cidadãos. Mas é só isso? Não. Nós temos outros instrumentos, como veremos ainda nesta aula e mais detidamente na próxima aula, em que trataremos dos instrumentos extrajudiciais que o Ministério Público dispõe para solucionar conflitos cíveis. Nós vamos perceber que existem ali algumas ferramentas que só o Ministério Público titulariza. E isso também é poder de Estado. Em suma, o que quero dizer, e nós temos que firmar,
é que, não obstante não integrar nenhum desses outros poderes, o Ministério Público exerce parcela de poder do Estado. E que, apesar de não ser o nosso tema de hoje, temos sempre que lembrar que a clássica tripartição dos poderes do Estado não mais responde às demandas do Estado moderno, né? Se formos iniciar uma pesquisa ou um estudo mais aprofundado em direito constitucional ou em direito de Estado, perceberemos que, em verdade, não existe mais uma tripartição dos poderes, porque os poderes são permeáveis. O que existe são divisões de funções. O poder é um só, o Estado é um. E ele divide as funções, ele divide os poderes, entre aspas, entre vários órgãos, e um desses órgãos é o Ministério Público. E aí, para prosseguirmos o nosso curso, eu lanço a pergunta: ora, então qual a natureza jurídica do Ministério Público? O que é o Ministério Público? Se ele está em um capítulo à parte da Constituição, onde se diz, ele é uma função essencial, ele é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado. Ele é fundamental para a existência do Estado e para a tutela de alguns interesses que são muito caros à sociedade brasileira. Mas ele não integra nenhum dos poderes. O que é o Ministério Público? Bom, o professor Canotilho, professor português, muito adotado no Brasil, ele diz que o Ministério Público é um órgão constitucional de soberania. Portanto, para o professor Canotilho, se há uma possibilidade de se fixar uma natureza jurídica do Ministério Público, o Ministério Público é órgão constitucional de soberania. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que é uma instituição, é um órgão independente, desvinculado dos demais poderes do Estado, mas necessário ao Estado, e que extrai a sua força vital e que recebe deste próprio Estado, independente de qualquer interposta instituição, a sua força ou a possibilidade ou a necessidade de agir em determinadas circunstâncias. O Ministério Público, portanto, órgão constitucional de soberania, nos dizeres do professor Canotilho, subtrai, recebe a sua força de vida da própria Constituição e, portanto, ele é também, assim como a própria Constituição ou como o próprio Estado, soberano. Mas os senhores podem me perguntar que, olha, nós estamos pegando um doutrinador ou um professor português para dizer o que é o Ministério Público. O senhor, por acaso, tem alguma prova de que no Estado brasileiro, de fato, o Ministério Público, apesar de não estar inserido em nenhum dos poderes clássicos do Estado, ele possui essa atribuição de órgão constitucional de soberania? Claro, e posso citar com normas constitucionais. Por exemplo, o artigo 85, inciso 3, inciso 2 da Constituição Federal, melhor dizendo, ele diz que é crime de responsabilidade do presidente da República afrontar ou atrapalhar o bom desempenho das funções do Ministério Público. Ou seja, o presidente da República pode responder por crime de responsabilidade se ele ingerir ou se ele atabalhoar o desempenho das funções próprias do Ministério Público. Essa é a primeira prova de que o Ministério Público é um órgão independente dos demais poderes do Estado, autônomo em relação a eles, mas que tem a sua força vital, que exerce poder estatal e que é soberano no Estado brasileiro. Mais que isso, se nós formos no texto constitucional aprovado em 5 de outubro de 1988, especialmente no artigo 127, nós perceberemos lá que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial às funções jurisdicionais do Estado, e incumbe ao Ministério Público a tutela de algumas coisas. Dentre essas coisas que incumbe ao Ministério Público a tutela, está lá a tutela ou a proteção ou a defesa do regime democrático. Portanto, o Ministério Público é aquele órgão que defende o regime democrático. E vejam, é curioso se vocês lembrarem da aula anterior, porque o Ministério Público se agiganta no período militar, no período ditatorial. E aqui na Constituinte de 1988, ele vira a mesa, ele faz a virada institucional e passa a tutelar e ser o guardião do regime democrático. E aí eu pergunto para os senhores, o regime democrático não está entre aquilo que os constitucionalistas chamam de princípios sensíveis na Constituição? O que quer dizer isso? Aqueles princípios mais caros previstos na Constituição que, se alguém violar, se algum Estado violar, se algum agente violar,
pode ter, inclusive, intervenção naquele Estado. Se um Estado afronta contra o regime democrático, não poderá a União ir lá e intervir neste Estado. A afronta a esses princípios sensíveis da Constituição não é algo que atrapalha o funcionamento do Estado a ponto de ser garantido na própria Constituição um instrumento potente para o afastamento dessa afronta ao regime democrático? E isso está previsto na Constituição. Portanto, se lá no parágrafo 60, lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, o regime democrático é um princípio constitucional sensível, o que dizer da instituição que recebeu da própria Constituição a função de tutelar o regime democrático? Portanto, volto a afirmar, essa instituição, que não é cláusula pétrea expressamente, ela recebe um tratamento de cláusula pétrea na medida em que, se o regime democrático é cláusula pétrea e cabe ao Ministério Público tutelar o regime democrático, o Ministério Público, assim como o regime democrático, também é um princípio constitucional sensível. E aí nós fechamos este primeiro parêntese da aula de hoje para dizer que, se temos um bom início, se temos um bom começo de trabalho neste dia, o bom começo é fixarmos que o Ministério Público ele é independente e que o Ministério Público exerce parcela da soberania ou do poder de Estado, a ponto de não poderem os outros poderes, os outros agentes, os outros órgãos interferirem no Ministério Público e atrapalharem o bom desempenho de suas atribuições. Fixada essa primeira parte, vamos para a segunda parte da aula, que é sondar quais são e de onde vieram as funções extrajudiciais do Ministério Público. E aí pode surgir a primeira dúvida. Bom, e o Ministério Público tem alguma função extrajudicial? Se o Ministério Público está previsto num capítulo da Constituição chamado Instituições Essenciais à Justiça, o Ministério Público desenvolve alguma atuação extra-justiça ou extra-poder judiciário? Claro, e é por isso que nós estamos aqui buscando a gênese dessas funções extrajudiciais do Ministério Público. E o que nós podemos entender por funções extrajudiciais? Aquelas funções que são desenvolvidas pelos integrantes do Ministério Público, pelo promotor ou pelo procurador, sem que ele precise ir ao Poder Judiciário para manejar as suas atividades ou para tutelar aquilo que cabe a ele tutelar. Que tipo de atividade, principalmente na gênese mais remota, poderia exercer o Ministério Público sem depender do Poder Judiciário? E quais são os instrumentos que o Ministério Público possui para exercer as suas atribuições sem precisar de ir ao Judiciário? Ou existe uma preferência entre resolver as questões que cabe ao Ministério Público resolver sem ir ao Judiciário, ou sempre tem a possibilidade de o Ministério Público recorrer ao Judiciário? E é isso que nós vamos enfrentar de agora em diante. Se bem lembrarmos, no início, principalmente no Brasil, o Ministério Público exercia basicamente funções criminais. Lá no Código Civil de 1916, ele recebe atribuições cíveis. Passa ao Ministério Público a ter funções que antes não tinha, de tutelar alguns interesses de algumas pessoas específicas, menores, incapazes, ou agir em determinados casos específicos em que o direito fosse relevante. A partir dali é que nós podemos pensar em funções extrajudiciais do Ministério Público na área ou no campo civil, que é exatamente o que nós vamos buscar de agora em diante. Portanto, nós temos que fixar dois conceitos para sabermos exatamente onde vamos chegar. O que se vai estudar daqui em diante e o que se está estudando desde agora são as funções extrajudiciais, ou seja, aquilo que o Ministério Público pode desenvolver fora da atuação junto ao Poder Judiciário. E mais que isso, funções extrajudiciais em uma área muito específica, não mais na área criminal, a área clássica de atuação do Ministério Público, mas na área civil. E mais que isso, além de ser na área civil, em uma área civil muito destacada, na área dos direitos difusos, dos direitos coletivos ou, genericamente, dos direitos meta-individuais. Os senhores vão lembrar que o Código Civil começou
lá em 16, a atribuir algumas funções ao Ministério Público. Logo depois veio o Código de Processo Civil de 1939 e reforçou essas atribuições cíveis. Até que houve, no momento anterior a 1973, um movimento que eu narrei para os senhores na aula passada, de período prévio do novo Código de Processo Civil, em que as ideias do professor Chiovenda, juntamente com o artigo do Dr. Sérgio, que era promotor então no Rio Grande do Sul, e esse artigo do Dr. Sérgio defendia a atuação, se os senhores se lembram, do Ministério Público em qualquer ação civil em que houvesse a participação de pessoas jurídicas do direito público. O que o Dr. Sérgio defendia naquela época era que o Ministério Público ele era o curador do erário, o curador da moralidade, o curador da probidade administrativa. E sempre que alguma ação envolvesse o Estado, lá o Ministério Público deveria estar para resguardar os interesses deste mesmo Estado. E naquela quadra da história, esse dispositivo, esse artigo, melhor dizendo, do Dr. Sérgio, então promotor no Rio Grande do Sul, foi encampado, mas mudou-se a palavra pessoa jurídica de direito público para interesse público. E esse interesse público, proveniente de uma forma torta do artigo do Dr. Sérgio, juntamente com as ideias de Chiovenda, foram incorporadas no anteprojeto Buzaide, que deu origem, logo em seguida, em 73, ao Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil, como os senhores também já sabem, lá no artigo 82, inciso 3, previu a possibilidade, ou melhor dizendo, a necessidade, de o Ministério Público intervir em todas as ações que houvesse interesse público relevante, evidenciado pela natureza da lide ou pela qualidade da parte. Eis aí a gênese de toda essa atuação, e essa atuação extrajudicial do Ministério Público começa exatamente a surgir neste período. Vejam, senhores, enquanto o Ministério Público exercia atividades meramente criminais, se bem pensarem os senhores, não tinha necessidade de o Ministério Público exercer qualquer atuação ou qualquer atividade fora da área judicial. E por que não? Porque na área criminal, o papel do Ministério Público é ajuizar, deflagrar a ação penal. E uma vez deflagrada a ação penal, toda a tramitação dessa ação penal, ela é perante um juízo. Portanto, o Ministério Público nada mais faz fora de juízo, nada mais faz à parte do Poder Judiciário. Quando o Ministério Público, principalmente com o novo Código de Processo Civil, começa a receber uma pleiade de atribuições cíveis, ali começam a nascer, ou nascem ali, as atribuições cíveis do Ministério Público. E também ali pode ser verificado o surgimento, a gênese da atuação extrajudicial ou a atuação apartada do Poder Judiciário. E quando isso acontece, como isso acontece? Quando o Ministério Público recebe a atribuição legal de atuar em ações cíveis em que há interesse público evidenciado pela natureza da lide ou pela qualidade da parte, esse mesmo Ministério Público passa, por exemplo, a atuar muito fortemente na defesa ou na tutela de interesses de crianças e adolescentes, no interesse de idosos, de incapazes, de deficientes. E nesses interesses, o Ministério Público passa a ser procurado pelas partes, num movimento que depois passou a ser reconhecido ou conhecido como atendimento ao público. O Ministério Público, portanto, passa a receber as pessoas. Ele abre as suas portas, recebe os cidadãos, ouve os problemas e tenta, naquele primeiro momento, ainda sem uma normativização, ainda sem uma base legal, ele passa a compor as partes, a tentar resolver os interesses conflitantes ali, em sua mesa, em sua cadeira, no seu gabinete. Esse compor os interesses conflitantes das partes estava à parte da atuação judicial. Muitas vezes, e há relatos históricos institucionais disso, as pessoas em conflito procuravam o Ministério Público buscando que o Ministério Público deflagrasse uma atuação judicial para a tutela de seus interesses. Mas naquela conversa de gabinete, naquele bate-papo, as coisas eram resolvidas, chegava-se a um bom termo e não era preciso mais atuar judicialmente.
parece ali, no atendimento ao público, o germe de onde nasce a atuação extrajudicial. Mas o primeiro documento, o primeiro instrumento normativo a tratar de uma atuação normativizada do Ministério Público, por incrível que pareça, não é um instrumento que trata de sua atuação civil, é um instrumento que trata de sua atuação criminal. E foi o Decreto-Lei 3689 de 1941 que tratou do primeiro instrumento extrajudicial do Ministério Público. Que instrumento era esse? Era o poder de requisitar diretamente a atuação policial. Se os senhores bem lembrarem e recordarem do atual texto constitucional e se lembrarem historicamente da atuação do Ministério Público, o Ministério Público ele tinha, principalmente nessa fase do decreto, uma atuação marcadamente criminal. Se ele tinha uma atuação marcadamente criminal de deflagrar a ação penal, ele dependia de uma investigação anterior da polícia. E foi nessa trilha que surge o decreto e diz, olha, o Ministério Público, o titular da ação penal, ele passa a ter um poder, ou ele passa a ter uma ferramenta. Que ferramenta é essa? A ferramenta de poder requisitar diretamente da autoridade policial, sem mais precisar de valer-se de instrumentos judiciais, alguma atuação da polícia, porque da polícia dependem as investigações, ou vêm as investigações, para que o Ministério Público deflagre a sua ação criminal. Portanto, o primeiro instrumento jurídico em que há a previsão de uma atuação extrajudicial do Ministério Público é um instrumento criminal e não propriamente um instrumento civil. As coisas vão andando, o Ministério Público vai evoluindo e lá pelas tantas, precisamente em 1981, portanto num momento pré-constitucional, vem uma lei, a Lei 6938, Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente foi uma lei que marcou, e muito, a atuação extrajudicial do Ministério Público. E como ela marcou? Ela trouxe ou reconheceu pela primeira vez na história jurídica brasileira um interesse difuso, um interesse coletivo, um interesse meta-individual. E que interesse é esse? A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, de 1981, ela diz que o meio ambiente é direito de todos. Sendo direito de todos, não é direito meu, não é direito seu, mas é direito de todo mundo. E ao dizer isso, ela vai além e fala o seguinte, além de reconhecer que o meio ambiente é um direito de toda a gente, eu atribuo a uma instituição especificamente o papel de tutelar o meio ambiente. Que instituição é essa? O Ministério Público. E o Ministério Público vai ter o dever de tutelar o meio ambiente, manejando alguns instrumentos que eu vou atribuir a essa instituição. Portanto, em 81, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente outorga ao Ministério Público duas ações. Uma ação, ele já tinha, a ação penal. A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, ela simplesmente cria crimes por violação ao meio ambiente. E permanece a atribuição ordinária, até então, de o Ministério Público manejar a ação penal pública para punir o violador do meio ambiente. Ora, se até então a ação que o Ministério Público move para punir quem comete um crime chama-se ação penal pública, vai se perceber na lei que a lei cria também uma outra ação, ação de responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente. Na lei, a ação tem esse nome, mas quando os membros do Ministério Público leem a lei, eles vão perceber o seguinte, a lei atribuiu exclusivamente, como já acontecia nas questões criminais, ao Ministério Público o manejo dessa ferramenta. Portanto, assim como na ação criminal para punir o violador do meio ambiente, a ação é chamada ação pública, ação penal pública, porque é o Ministério Público, seu titular, quando os membros do Ministério Público veem a lei e percebem que o Ministério Público, a instituição, é quem vai deflagrar em caráter de exclusividade também a ação civil, esses membros apelidam aquela açãozinha prevista lá na Lei 6938 de 1981 de ação civil pública, a famosa ação civil pública.
A ação civil pública, portanto, é em verdade a ação de responsabilidade civil que o Ministério Público moverá contra quem viola direito de toda a gente, contra quem viola direito meta-individual. E que direito é esse? O direito ao meio ambiente equilibrado. Portanto, o nome ação civil pública, ele surge de um apelido do próprio Ministério Público. O Ministério Público foi quem deu este nome à lei. Logo depois, e se os senhores recordarem da aula anterior, vão lembrar, veio uma lei muito importante para a instituição, a Lei Complementar número 40. Logo depois dessa Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. A Lei Complementar número 40 é a primeira lei orgânica do Ministério Público. E ela decorre do pacote de abril, que determinou que o presidente da República criasse uma lei de organização do Ministério Público, uma lei orgânica do Ministério Público. E quando nasce a Lei Complementar número 40, a primeira lei orgânica do Ministério Público, que decorre do pacote de abril, quando ela nasce, ela já incorpora aquele apelido, aquela alcunha, que os membros do Ministério Público haviam dado à ação de responsabilidade civil por violação ao meio ambiente, previsto na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que o Ministério Público era titular. E que apelido era esse? Lei de Ação Civil Pública. Portanto, se os senhores perceberem, lá na Lei Complementar número 40, os senhores vão notar que lá, imediatamente após a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, já havia a previsão de uma lei ou de uma ação civil pública cuja atribuição era exclusivamente do Ministério Público. Acontece que isso e toda essa discussão, nós estamos no início de 80, 81, 82, mas antes disso, principalmente, especificamente em 1979, chega ao Brasil um artigo muito importante do professor Capelletti, chamado Formazione Sociale in Interesse di Gruppo davanti alla Giustizia, ou seja, formação social e interesse de grupo perante a justiça. O que o professor Capelletti dizia em seu artigo lá na Itália era que os direitos, ou o direito processual ordinário individual do A contra o B, não mais satisfazia as demandas da massa. Os direitos, o processo individual não mais respondia às necessidades coletivas, à dinâmica coletiva. Vejam, isso lá em 1975. O professor Capelletti diz o seguinte: as ações agora devem ser coletivas, pois existem vários interesses coletivos, vários interesses de grupos que devem ser coletivamente tutelados. Imaginem os senhores a dificuldade de várias ações serem ajuizadas do A contra o B para tutela ou para garantia da não poluição de um rio. Por que não o ajuizamento de uma única ação para garantir que aquele rio não fosse mais poluído ou fosse despoluído? O problema é que lá na Itália, quando o professor Capelletti escreve o seu artigo, ele defende o seguinte: olha, se nós temos de um lado interesses de massa, interesses meta-individuais, interesses que passam das pessoas, se nós estamos defendendo a criação de mecanismos ou de ferramentas capazes de tutelar esses direitos de massa de forma eficiente, nós temos que criar uma instituição para que esses instrumentos sejam bem manejados. E ele chega a sugerir em seu artigo a criação de um ombudsman lá na Itália, a exemplo do ombudsman sueco. Esse artigo vem para o Brasil. E vejam, se hoje nós temos toda uma facilidade de acesso às bibliotecas virtuais, se hoje nós temos uma facilidade de acesso e pesquisa em bibliotecas mundo afora, em 1975 a coisa não era tão fácil. Somente aqueles que se dedicavam à pesquisa e tinham interesse específico no tema é que iriam buscar por avanços para além-mar. E quem buscou esse avanço foi a turma da USP, de Processo Civil da USP. Especialmente a professora Ada Pellegrini Grinover, que foi quem primeiro recebeu aquele artigo do professor Capelletti e, vendo aquilo, percebeu que a situação era similar no Brasil. Vejam que nós estamos em um momento em que, se olharmos para o Ministério Público, ele era serviente ao regime militar. O Ministério Público não tinha a independência que tem hoje. E, se bem pensarmos, de todos os direitos coletivizados, de todos os direitos meta-individuais,
quase todos, a responsabilidade pela violação é do próprio Estado. O que eu estou dizendo? Se não existe saúde pública eficaz, e olhava-se isso na época, a saúde pública não é eficaz, de quem é a responsabilidade? Do Estado. Se não existe creche, de quem é a responsabilidade? Do Estado. O Estado pode ser o grande poluidor, por não despoluir os efluentes domésticos antes de lançar de volta ao rio. E a professora Ada Pellegrini Grinover, lendo aquele artigo, percebeu o seguinte: a situação aqui não difere da de lá. Nós precisamos também de uma instituição independente, forte e estruturada para tutelar esses interesses, pois o Ministério Público não pode ser. E não pode ser exatamente porque hoje, naquela época, em 1975, ele respondia aos interesses do Estado, do regime militar. O Ministério Público, se os senhores se recordam da aula anterior, era quem manejava ou quem era responsável pelas ações de inconstitucionalidade por abuso de direito, se estão lembrados. Portanto, o Ministério Público, naquela época da chegada desse artigo do professor Capelletti, era o braço jurídico institucional do Estado, para melhor dizer, do regime ditatorial. E aí faz-se uma grande discussão e trava-se uma grande discussão no Brasil sobre de quem seria a atribuição ou a melhor atribuição para a tutela desses interesses. A professora Ada Pellegrini Grinover, juntamente com o professor Kazu Watanabe e o professor Cândido Rangel Dinamarco, passam a defender que, além de reconhecer a existência de direitos meta-individuais, de direito que transbordam a esfera do indivíduo, e esse reconhecimento veio na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente em 1981, se estão lembrados. Para além disso, e para além de criar mecanismos de tutela desses direitos, nós temos que criar uma outra instituição. Pois nós não temos no Brasil, diziam Ada, Kazu e Cândido Rangel Dinamarco, nós não temos uma instituição capaz de tutelar com isenção, frente ao próprio Estado, esses interesses. Houve uma pronta reação do grupo do Ministério Público, principalmente o professor Edis Milaré e o professor Nelson Neri Júnior. Eles reagiram e diziam o seguinte: olha, concordamos que a sociedade mudou, concordamos que os interesses agora já são interesses que transbordam a esfera individual, concordamos em tudo isso. Concordamos também que precisamos de um novo ferramental, que as ferramentas antigas do CPC individualista já não mais respondem às demandas coletivas de hoje, diziam em 75. Mas não concordamos que precisamos de uma outra instituição. Não concordamos que vamos criar um ombudsman no Brasil para tutelar esses interesses. E por que não concordamos? Porque já naquela época o grupo do Ministério Público queria um novo Ministério Público. Já sonhava com um Ministério Público desvinculado do regime militar, um novo Ministério Público desvinculado também dos demais poderes e capaz de tutelar interesses de massa. É aí que acontece, em 1982, o primeiro Seminário Brasileiro de Interesses Difusos e Coletivos na Universidade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo. Esse seminário discutia basicamente o artigo do professor Capelletti que havia chegado ao Brasil. E se discutiam essas questões. Se nós temos novos interesses para além dos individuais, se nós precisamos de um novo ferramental para além do ferramental individual que temos hoje, que instituição será capaz de tutelar esses interesses? Ao final desse simpósio, esse grupo de professores da Universidade de São Paulo fez um projeto de lei, encabeçado pela professora Ada Pellegrini Grinover, chamado Projeto de Lei de Ação Civil Pública. E nesse projeto de lei, se eles reconheciam tudo isso, eles reconheciam também, ou imaginavam também, que o Ministério Público não era capaz de exercer ou de tutelar esses direitos. E na cabeça deles, ou no raciocínio que eles construíam, e não estavam errados, porque naquela quadra da história o Ministério Público servia ao regime, na cabeça deles nós precisaríamos de duas coisas: a criação de uma instituição isenta, a exemplo do Ombudsman, e o fortalecimento do que hoje nós chamamos de entes intermédios. E o que são esses entes intermédios? Os entes intermédios são as pessoas que comumente chamamos de ONGs. São as entidades não vinculadas ao Estado que fazem a ponte entre o cidadão e o Estado para o bem atendimento dos seus interesses. Esses entes intermédios
seriam associações ou grupos ou agremiações que viriam da própria sociedade. Agremiada, organizada, esses entes intermédios defendiam Ada, Cazu e Cândido Rangel Dinamarco. Poderia defender os próprios interesses da sociedade sem precisar de um órgão de Estado para fazer essa defesa. Houve, claro, pronta reação do grupo do Ministério Público, que fez também um projeto de lei, aproveitando o esqueleto do projeto de lei da professora Ada Pellegrini Grinover. Só que, ao contrário de tudo que previa, ao contrário da criação de uma nova instituição e do fortalecimento dos entes intermédios, garantiu-se ao Ministério Público, no projeto de lei de Nelson Nery e Edes Milaré, garantiu-se ao Ministério Público que ele seria o titular das ações ou do ferramental para a tutela daqueles interesses. Bom, o que acontece então é que o projeto do Ministério Público tramita mais rápido que o projeto da professora Ada Pellegrini Grinover. E esse projeto, ele é aprovado como lei em 1985 e dá origem à Lei de Ação Civil Pública, Lei 7347 de 1985. Vejam, senhores, nós temos então, na década de 80, um crescimento em ferramentas e em reconhecimento de interesses que até então não eram reconhecidos, pelo menos na legislação. Nós temos, em 81, uma lei que reconhece a existência de um direito que transborda a esfera individual, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Nós temos logo depois a Lei Complementar número 40, que já chama aquela ação de responsabilidade civil lá da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente de ação civil pública, apelido dado pelo próprio Ministério Público. E nós temos depois, principalmente entre 75 e 85, uma grande discussão, que foi uma discussão aberta na mídia nacional, se o Ministério Público teria ou não capacidade, naquele momento, de tutelar interesses que iam além da esfera individual e interesses que poderiam, inclusive, levar o Ministério Público a combater contra o próprio Estado, pois o Estado podia ser o grande violador desses interesses. O projeto do MP tramita mais rápido, é aprovado e surge, então, a Lei de Ação Civil Pública. E esse projeto tinha alguns pontos bastante polêmicos que levaram a uma grande discussão na doutrina brasileira e na imprensa aberta. E que discussão era essa? Se no projeto da professora Ada, os entes intermédios seriam aqueles que fariam a melhor tutela dos interesses meta-individuais, no projeto do Ministério Público, que depois virou Lei de Ação Civil Pública, a centralidade, o papel principal, o protagonismo era do Ministério Público. E vejam, naquele momento de aprovação da lei, ainda o Ministério Público servia ao regime militar. O Ministério Público não estava isento das ingerências do próprio Estado militar. E nesta lei, nós podemos destacar alguns elementos que foram objeto de grande controvérsia naquela época, que marcam a atuação extrajudicial do Ministério Público. E que elementos são esses? E antes disso, a lei, que é chamada Lei de Ação Civil Pública, ela prevê a possibilidade de ajuizamento de ações civis públicas. E aí os senhores vão me perguntar, ora, mas na Lei de Ação Civil Pública não é apenas o Ministério Público que pode ajuizar ação civil pública. Não, não é o Ministério Público o único titular da ação civil pública. Outros entes intermédios, inclusive associações, poderão ajuizar ação civil pública. Mas o Ministério Público recebeu, lá da Lei de Ação Civil Pública, um ferramental que só ele tinha. Ele recebeu, lá na Lei de Ação Civil Pública, um ferramental que nenhum outro ente tinha. E que ferramental é esse? Principalmente o inquérito civil público. E o que é o inquérito civil público? O inquérito civil público, que tem esse nome por conta do paralelo inquérito penal, que é realizado pela Polícia Judiciária. O inquérito civil público é uma ferramenta que o Ministério Público tem a seu dispor para investigar a violação de direitos meta-individuais. Essa é a ferramenta principal que o Ministério Público recebe da Lei de Ação Civil Pública de 1985
e que marca definitivamente a atuação extrajudicial do Ministério Público. E por que ela marca? Porque a ação civil, o inquérito civil público, ao contrário da ação civil pública, ela não é judicializada. Ela é feita no interior do Ministério Público. É o próprio Ministério Público quem faz o inquérito civil público. E quando ele faz esse inquérito civil público, e veja, estamos no momento pré-constitucional, antes de 1988, ele pode, por exemplo, requisitar documentos, requisitar perícias, notificar pessoas para serem ouvidas. Ele pode recomendar a correção de alguma atuação administrativa e ele pode fazer ajustamentos de conduta. Instrumentos estes todos que passaremos a estudar com mais detalhe no nosso próximo encontro. É chegado o momento, no final desta aula, que eu tenho que indagar dos nossos alunos que nos acompanham se tem alguma dúvida da nossa aula de hoje. O surgimento da atuação extrajudicial foi mais por conta da atuação prática do que propriamente da atribuição do direito positivo, certo? Certo. Como eu havia dito no começo da nossa exposição de hoje, o Ministério Público ele adquire uma atuação extrajudicial, paralela à atuação judicial, muito mais pelo seu atendimento ao público, por conversar com as pessoas, por buscar solucionar os problemas sem ir a juízo, do que propriamente um reconhecimento do direito positivo. Isso é verdade quando nós percebemos que o direito positivo, em certo momento, ele apenas reconhece que o Ministério Público pode resolver os problemas sem ir a juízo. O reconhecimento, por exemplo, do termo de ajustamento de conduta, da requisição, da notificação, ele vem muito tempo depois do Ministério Público já iniciar, ali no seu dia a dia operacional, atendimentos ao público. Tanto é verdade que a primeira lei que reconhece a possibilidade de o Ministério Público fazer acordos em seu gabinete e esse acordo ter alguma validade é a primeira lei do Juizado Civil Especial. Ela reconhece o seguinte, olha, o Ministério Público ele pode compor as partes em seu gabinete e isso passa a ter validade. Isso tem validade. Portanto, reconhece-se que aquele título formado no gabinete do Ministério Público entre o promotor e as partes tem uma validade, é vinculante perante o direito. Portanto, surge primeiro a atuação prática, surge primeiro na rotina operacional do Ministério Público, para depois o direito positivo reconhecer aquilo como legítimo e instrumentalizar ainda mais a instituição. Mais alguma pergunta? Sim. Professor, é mesmo preciso enquadrar a atuação extrajudicial como atuação administrativa, ou será que poderíamos romper com essa classificação tripartite das ações do Estado? Olha, como eu havia dito no começo da nossa aula de hoje, o Ministério Público ele não se amolda na divisão tripartite do Estado. E se nós reconhecemos, como me parece correto reconhecer, que o Ministério Público é um órgão constitucional de soberania, que ele exerce parcela de atribuição de poder de Estado, sem estar inserido em nenhum dos poderes do Estado, nós temos também, por óbvio, que reconhecer que essas funções extrajudiciais do Ministério Público não precisam ser chamadas nem de administrativas, nem de judiciais, nem de legislativas. Nós podemos até tentar reconhecer, num trabalho de aproximação, algum ranço de alguma função típica em alguma delas. Eu dou um exemplo. Quando o Ministério Público, por exemplo, faz uma recomendação ao Poder Executivo para regularizar alguma atividade de interesse público ou um serviço público, nós podemos reconhecer que isso pode até aproximar de um trabalho executivo ou até de um trabalho legislativo, mas não é. Quando o Ministério Público faz um ajustamento de conduta ou faz uma composição entre as partes e aquilo vale como título executivo, nós podemos até aproximar de uma sentença judicial, mas não é. Portanto, me parece que se há algo correto, é ver que o Ministério Público ele rompe com isso, exerce funções típicas de Ministério Público sem estar entremeado ou sem estar atrelado a nenhuma dessas clássicas funções do Estado. É chegado o momento de nós partirmos para o fechamento da aula e apresentar a suma desta aula de hoje. E nesta aula de hoje, nós iniciamos tratando de o que é o Ministério Público, como ele surge em 1988, como ele aparece na nova roupagem constitucional
e voltar no tempo. Por quê? Porque quando nós vamos olhar para o Ministério Público Constitucional de 88, nós percebemos que ali há atribuições que não são atribuições judicializadas. E aí nós temos que voltar os olhos para trás mais uma vez e reconhecer ou buscar de onde vêm essas atribuições. Vem do atendimento ao público, vem da primeira lei do juizado especial, que reconhece o acordo feito pelo Ministério Público. Posteriormente, o próprio CPC e a nova lei de juizado especial também faz a mesma coisa. E os outros instrumentos jurídicos que o Ministério Público recebe do próprio ordenamento para desincumbir-se de suas atribuições. Portanto, findando a aula, eu tenho que dizer aos senhores que qualquer dúvida pode ser encaminhada para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. E quem perdeu a aula anterior e quiser assistir, poderá acessar o site tvjustiça.jus.br. No site tvjustiça.jus.br, as aulas dessa semana estarão disponíveis para todo mundo. Convido-os para comigo assistirem à próxima aula e encerramos agora a aula de hoje.